cultura humana. Fazem parte da expressão dos sentimentos e conhecimentos de uma nação, de um povo. As artes não se limitam apenas aos grandes artistas e nem apenas também a desenhos. Artes visuais, cênicas, música, poesia e até mesmo a matemática compõem esse maravilhoso mundo que iremos estudar e compartilhar a partir desse PET. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre as artes? Façam direitinho as atividades e enviem para o professor os registros. Vamos aprender juntos? Muito bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais um sábado letivo, a semana 2 de artes, que nós vamos trabalhar hoje. Unidade temática, artes visuais. Objeto de conhecimento, processos de criação. Habilidades envolvidas, reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. Conteúdos relacionados, artes visuais, processos de criação, pintura, colagem. Vamos ao trabalho? Pessoal, o tema será gravura. Na aula desta semana, continuaremos a falar sobre as artes visuais e vamos conhecer esse mundo das gravuras, carimbo. Uma breve apresentação. A isogravura é uma maneira de recriarmos uma técnica muito antiga chamada de xilogravura. Xilon significa madeira, grafo é gravar ou escrever. Assim, xilogravura é uma gravura feita com uma matriz de madeira. A técnica foi utilizada pelos egípcios e os chineses. É o famoso carimbo, sabe? A xilogravura é basicamente um carimbo de madeira e também um dos métodos mais antigos de impressão. Mas como a arte se transforma de acordo com a necessidade e os materiais à sua volta, a xilogravura passou a ser combinada com outros elementos muito criativos e ganhou nova versão, como a isogravura, feita com isopor, a barrogravura, feita com argila, a monotipia, feita com a placa de acetato ou até mesmo um papel, entre outras formas de impressão, certo? No Brasil, temos muitos artistas, como Gilvan Sâmico e J. Borges, que criam fantásticas imagens utilizando a xilogravura. Observe Alexandrino e o Pássaro de Fogo, de 1962. E também o Plantio de Girassóis, de J. Borges, de 2016. Xilogravura. Bom, para a gente saber mais, vamos agora a um vídeo do YouTube sobre o tema? Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha só. O vídeo que nós vamos assistir é xilogravura em isopor, com tinta preta. Faça você mesmo. Vamos aprender? Prestem bastante atenção, hein? Oi, gente, tudo bem? O vídeo xilogravura em isopor, que eu usei as cores primárias, foi um sucesso. Atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer xilogravura em isopor usando tinta preta. Materiais para realizar xilogravura no isopor: bandeja de isopor, lápis, caneta, pincel e tinta preta e uma folha sulfite. O primeiro passo para fazer a xilogravura é fazer um desenho no isopor. Com muita força aqui, ó, faz o vinco. Nesse caso aqui eu fiz um galo. Aquele galo que canta de madrugada e acorda os vizinhos. Já deixei pronto para agilizar o nosso trabalho. Vocês podem fazer o desenho com lápis antes, depois passam a caneta com força, com muita força.
Esse vinco é fundamental para que depois o desenho na folha onde a gente vai imprimir fique claro. Agora vamos aplicar tinta preta em cima do desenho. Folha sulfite, colocar em cima da nossa futura obra. Colocou e vamos passar a mão, como se fosse um ferro de passar roupa. Passando. Imprimir nosso galo agora. Ele vai sair cantando. Ok? Vamos lá. Olha a surpresa. Oh. Oh. Gostaram? E aí, você gostou? Se você gostou, deixa seu comentário aqui pra gente. É muito importante. Assim a gente continua fazendo algumas artes aqui, vamos inventando. Beleza? Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Hoje a gente vai aprender isogravura. Deixa eu explicar antes do que é que eu vou falar. Vai ser um tipo de pintura para o meu cordel ilustrar. Depois de uma entalhadura onde faço uma figura, é essa tal de isogravura que agora eu vou ensinar. Isogravura. Como esse mês é o mês do folclore, essa oficina vem para lembrar de uma técnica muito popular no norte do Brasil, que é utilizada para ilustração na literatura de cordel, a xilogravura. Bom, vamos por partes. O que é cordel? A literatura de cordel, patrimônio cultural imaterial brasileiro, típica do Nordeste, é uma expressão cultural onde versos rimados costumam trazer temas regionais, lendas folclóricas, personagens locais e questões sociais. Ele informa e diverte ao mesmo tempo. O artista, para divulgar sua arte e vender em feiras livres, imprime suas poesias em livrinhos bem fininhos e coloridos e deixam eles pendurados em um varal de cordinha. Parece até que molhou tudo e está lá secando. Por isso o nome cordel. Ah, e se não tiver desenho na capa, não vale, perde a graça. Essas capas são ilustradas usando a xilogravura. O que é a xilogravura? É uma técnica bem antiga e dizem por aí que de origem chinesa, lá pela antiguidade. Espalhou-se pela Europa, Ásia e América Latina. Foi trazida pelos portugueses aqui para o Brasil e então a xilogravura tornou-se popular. Na xilogravura, o desenho é entalhado em um pedaço de madeira, usando-se ferramentas cortantes. Depois, com um rolinho de borracha, pinta-se essa parte que fica em relevo com tinta e, no final, prensa-se o desenho chamado de matriz contra uma folha de papel para imprimir essa imagem. Assim, esse desenho pode ser reproduzido várias vezes, como com um carimbo. Inspirada na xilogravura, a isogravura é também uma técnica de impressão, mas ao invés de entalharmos a madeira, usamos o isopor, por isso o nome iso. Chega de prosa e vamos separar o material que vamos precisar: papel sulfite, lápis, caneta esferográfica, bandejinha de isopor, tinta, que pode ser PVA ou guache, cola branca, rolinho de espuma, tesoura e bastante vontade. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu sulfite, já vou dobrar ele ao meio, cortar e montar um livretinho para montar um cordel depois. Dependendo da quantidade de texto que a gente vai ter de poesia, eu junto a quantidade de folha que eu quero e dobro novamente fazendo o livretinho. Depois eu posso grampear, eu vou ilustrar, escrever minhas poesias e vou pendurar no varalzinho. Então, nesse livretinho, a primeira página tem que ter uma xilogravura, tem que ter uma gravura, que é o que vai dar identidade para a nossa história. E ela que vai chamar a atenção lá naquele varalzinho.
Para eu fazer essa gravura da capa, eu vou começar preparando as plaquinhas de isopor para a gente fazer a nossa gravura. Tampa de uma marmita, pode ser uma bandejinha de isopor. Estou conferindo o tamanho da minha bandejinha para caber na minha folha. Vou escolher uma parte que esteja bem lisa da bandejinha. Vou riscar com a caneta e vou cortar a plaquinha. Eu não preciso também fazer só o livrinho de cordel. Eu posso fazer cartazes, cartões. E eu posso usar o tamanho da placa de isopor que eu quiser. Retangular, quadrada, posso usar na posição horizontal. Tem até redonda. Peguei essa aqui primeiro. E o tema que eu vou trabalhar vai ser ditado popular. Eu escolhi filho de peixe, peixinho é. Então, com o lápis, eu vou fazer um esboço muito fraquinho primeiro na minha plaquinha de isopor. Bem fraquinho. Só para saber onde que eu vou colocar os elementos do meu desenho. Aí eu vou começar a riscar com o lápis. O lápis me deixa um traço um pouco mais forte e mais largo. Lembrando que onde eu estiver riscando, no final, a minha gravura vai ficar com uma linha branca. Onde vai ficar a parte mais alta do isopor é que vai ficar pintado da cor que eu escolher. Eu uso a caneta esferográfica para fazer os detalhes mais delicados, porque a caneta tem a ponta um pouco mais fininha. Mas todos os traços eu tenho que apertar bem para deixar bem fundo, mas também não exagera para não chegar a furar a plaquinha, né? Já fiz meu peixe, as bolinhas, umas algas no fundo e uma moldura. Eu gosto de passar uma camadinha de cola branca antes na plaquinha para deixar um pouco mais impermeável a placa. E deixo secando. Seco muito bem essa cola. Mas esse passo você pode pular se você quiser. Depois que estiver bem seco, eu vou colocar um pouquinho de tinta na minha bandeja e com um rolinho de espuma eu vou entintar bem ele. Deixo ele bem coberto de tinta, mas sem excesso. E já passo essa primeira camada na minha plaquinha. Eu vou dar uma dica para vocês. A primeira impressão nem sempre fica legal, tá? Lá pela terceira vez que você carimba que a impressão vai ficar bem escura. Agora eu já acabei de passar a tinta, eu já tinha feito um teste antes com outra plaquinha. Eu peguei um papel cartão bem durinho e agora eu vou posicionar a plaquinha bem no centro, virar minha folha ao contrário, passar bastante a mão para imprimir bem. Eu tinha até um cartão aqui do meu lado, o cartão eu esfrego bastante ali para ter certeza que a tinta vai pegar na minha folha de papel. E é super rápido, agora é só tirar a folha e eu já vou ver que imprimiu. Se não der certo de primeira, pode fazer a segunda e a terceira que vocês vão ver que vai dar certo. Só tomem cuidado de não pôr muita tinta no rolinho para a tinta não entrar no teu desenho. E pronto, o meu cartão já está pronto, escrevi o meu ditado popular. Que tal você escolher um ditado e fazer a sua plaquinha ou o seu cordel? Pode fazer sua poesia e montar um varalzinho cheio delas. Até a próxima! Bacana, né, pessoal? Então veja, nem sempre é necessário uma alta tecnologia para se produzir arte. Podemos fazer com material reciclado dentro de casa. Olha que interessante. Podemos usar para fazer as nossas artes e até mesmo para comercializar, que é o que é feito com os cordéis. Gostaram da dica? Vamos agora para nossas atividades de hoje? Muito bem, pessoal, olha só. O desafio é: vamos criar uma isogravura. Siga os passos abaixo. Olha só. Primeira parte: desenhe em uma placa de isopor com o lápis de escrever. Não precisa comprar uma placa de isopor, viu? Pode usar aquela bandejinha do supermercado que vem legumes ou algum... Pode, como ela falou, pode ser até a marmitinha de isopor. Então você não precisa comprar o isopor exatamente para fazer isso. Pode pegar aquela que ia ser jogada no lixo para a gente usar. Lembrando que o primeiro passo é reciclar. Nem tudo que se joga no lixo, tá vendo? É lixo. Bom, passe por cima com a caneta esferográfica, pressionando o traço até criar um vínculo. Presta atenção no vídeo que o professor passou lá, a professora indicando como que se faz. Primeiro você passa o desenho com o lápis para ficar marcado e a caneta esferográfica tem que ficar profundo, mas não pode passar do outro lado do isopor, hein? Tome cuidado com essa parte. Espalhe a tinta e você vai escolher a tinta que você quiser por cima do desenho com um rolinho, buchinha de papel. Sabe aquela buchinha de lavar louça? Aquela parte de trás dela, a parte amarela que é de espuma, pode usar ela. Ou um pincel. 4.
pressione o papel sobre a superfície entintada. Então, você vai pegar o isopor que está pintado e pressionar o papel por cima, tá? Pronto! Grampeie seu trabalho ao PET e envie uma foto para o professor, hein? Então, olha só, olha o exemplo. 1, 2, 3, tá direitinho aí. Quero ver vocês fazendo. Beleza? Vamos lá, pessoal, ó. Eu sei que não vai ser muito fácil fazer isso, então como hoje é sábado, vou deixar para vocês, podem fazer e enviar até segunda-feira, tá? Então, vocês vão ter hoje o sábado, domingo, segunda, podem enviar essa atividade de artes. Agora vamos para a próxima atividade, a aula de ensino religioso. Do que adianta prometer então que tudo vai... Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Nosso estudo de hoje será sobre o ensino religioso. A religião é parte muito importante da cultura humana, estando presente em diferentes formas e diferentes maneiras, desde os primórdios do surgimento das primeiras motivações religiosas, se deu junto com os primeiros registros de seres humanos. Quando falamos de ensino religioso, não estamos falando de ensinar uma crença religiosa, e sim a história e a crença da humanidade. Então vamos aprender um pouquinho sobre a formação cultural das diferentes crenças em nossa história. A partir desse PET estaremos observando as culturas e as formações tão importantes para todos nós, seres humanos. E aí, vamos estudar um pouquinho juntos? Vamos aprender juntos? Eu sou o professor Anderson Bueno e esta é a nossa aula sobre ensino religioso. Vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal. Então agora vamos começar a nossa aula de ensino religioso. A semana 2 tem como unidade temática crenças religiosas e filosofias de vida, objeto do conhecimento ou narrativas religiosas. Habilidades: identificar e respeitar narrativas e acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas, como recurso para preservar a memória, priorizando a cultura local. Conteúdo relacionado, tradição oral e memória cultural e religiosa. Vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal. O tema desta semana no ensino religioso será mitos religiosos. Bom, crianças, nessa semana nós vamos aprender sobre mitos. Leia com atenção o texto abaixo e resolva as questões. E o professor também separou um vídeo muito legal para a gente acompanhar. Então vamos ler o texto? Vamos para o texto, os mitos e a origem de tudo. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social e a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Os mitos expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Eles fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Desde os tempos mais remotos, eles são, certamente, o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos com o propósito de explicar a realidade. Trata-se de uma linguagem poética e intuitiva e que vai além da lógica racional. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de narrativa, o surgimento de todas as coisas. Uma das formações que o professor tem é em teologia, que é o estudo das religiões. E uma coisa que eu gosto bastante mesmo é de observar as semelhanças dentro de cada uma das crenças religiosas. Não é porque a crença é diferente da sua que ela vai ser menos ou mais importante.
é muito interessante a gente conhecer. Vamos agora, com o vídeo que o professor separou, conhecer um pouquinho dos mitos da origem da criação de 3 religiões diferentes. Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha só. O vídeo que eu separei aqui para vocês, ele vai passar os mitos da criação em 3 religiões muito comuns aqui na nossa região, no nosso país. A Yorubá, de origem africana, Tupi-Guarani, de origem brasileira, e a judaico-cristã, certo? Então eu vou passar para vocês essas 3 formas de visões sobre a religiosidade. Vamos acompanhar juntos? É importante, enquanto aprendemos história, entender e compreender lendas e mitos. Sabemos interpretarmos as histórias populares. Por isso, compreendam que cada povo e sua cultura constrói suas próprias narrativas, como a questão dos mitos da criação, em relação à origem do universo e da própria humanidade. Na aula de hoje vamos conhecer alguns mitos da criação das culturas Yorubá, Tupi-Guarani e judaico-cristã. Na África, destacamos a cultura Yorubá. Contam que o deus Olorum, Deus Supremo, criou tudo aquilo que existe. Cada peça existente no universo fora criada conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Isso inclui outros deuses, já que Olorum, também conhecido como Oludumaré, é a força suprema da vida. Quando Olorum mandou criar o Ayé, enviou como seus emissários Ogum, Oxalá e Oduduá. Desses 3, Oduduá era a única mulher e era albina. A Ogum, Olorum deu a ele a espada para abrir qualquer caminho, qualquer possibilidade para atingir o que se desejasse. Conferiu a ele o poder da sobrevivência e do progresso. A Oxalá conferiu o poder da criação e o sacro da criação, de onde tiraria o que desejasse. Tinha o poder do axé. E então Duduá, preocupada com a sua posição diante dos irmãos, voltou e foi suplicar com o pai. Olorum, meu pai, confiasse a maior parte dos poderes aos meus irmãos, e ambos são homens. Ficarei eu eternamente subjugada a eles, que dos 3 sou a mais frágil? Minha querida filha, voltastes para vir ter comigo pelo seu sinal de confiança. Em meu amor dar-te-ei o maior de todos os poderes. E deu a Oduduá o famoso pássaro de Olorum, Aragamago. Oduduá espantou-se com tão generosa oferta, pois era todo o poder da vida, era a força do axé. Sem ele, nada se faria, nada se cumpriria. Tens o poder do pássaro. Tudo que Ogum e Oxalá quiserem fazer no Ayê, terão que ter sua aprovação. Sem o seu consentimento, nada se realizará. Fica então decretado que tudo que o homem quiser realizar deverá ter o apoio da mulher, Oduduá. Como usarás este formidável poder? Aquele que me reverenciar e me pedir uma dádiva, eu dá-la-ei. Mas se esquecer-se de mim ou demonstrar ingratidão, eu retirarei. Se me pedir um filho ou dinheiro, eu dar-lhe-ei. Mas se esquecer-se de mim, a minha lei não seguir, eu tomarei de volta. Está concedido a ti o poder, minha filha, mas use-o com sabedoria. Se abusares de seu poder, ficarás sem ele. E assim Oduduá retornou ao Ayé, como a mais poderosa dos 3, e tornou-se a primeira Yá-Miagbá, nossa primeira mãe ancestral. Agora, Oxalá, tenho um servicinho para você. Depois disso, Olorum pediu para Oxalá criar o mundo, e ele saiu para realizar sua tarefa. Porém, após uma caminhada, sentiu uma sede, e não teve outro recurso senão o de furar com o seu pachorô a casca do tronco de um dendezeiro. Um líquido refrescante dele escorreu, era o vinho de palma. Ele bebeu-o ávida e abundantemente, ficou bêbado e caiu adormecido. Veio então Duduá, vendo o grande orixá adormecido, foi até Olorum contar o que havia acontecido com Oxalá. Olorum respondeu para ela: Se ele está nesse estado, vá você, Oduduá, vá criar o mundo.
Oduduá passou a usar o saco da criação e espalhar as areias que se estenderam sobre as águas, e com a ajuda de uma galinha, ciscou as terras, espalhando-as pela superfície das águas. Mas após Oxalá acordar, soube que agora sua tarefa seria criar a humanidade. Oxalá moldou a figura humana com vários elementos e tentativas, como pedra, por exemplo, mas os materiais eram muito rígidos, e a pedra tornou o homem frio e se desmontou. Depois usou o fogo, mas o elemento consumiu o fruto da criação. Depois tentou a água, mas acabou não dando forma definida ao homem. Depois disso, Oxalá teve ajuda da orixá Nanã, que trouxe o barro e assim modelou os humanos. Em seguida, colocaram neles o Emi, o sopro da vida. Na América, temos a versão do mito da criação indígena a partir dos nossos índios tupi-guaranis. Nas lendas guaranis, apontam que no início de tudo, um ser supremo chamado Yamandu resolveu criar o mundo a partir de suas percepções, transformando-se em diferentes aves para compreender a dimensão de tudo. Dele surgiu o deus Tupã, representado como Deus Sol, assim como Jaci, representando a lua. Os dois desceram a terra até uma montanha na região do Areguá, no Paraguai. A partir desse ponto, que ele tocou a face da terra e tudo sobre o que estava em cima e embaixo dela, numa cerimônia, Tupã transformou estátuas de argila no homem e na mulher, onde receberam elementos da natureza. Depois assoprou a vida neles. Após criar o homem e a mulher, Tupã os deixou junto aos espíritos do bem e do mal. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação dos textos do Antigo Testamento. Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas normas éticas e morais de sua sociedade. Sabemos que esses textos são repletos de símbolos e sua interpretação não é fácil. Por exemplo, no livro de Gênesis sugere a criação a partir de Adão e Eva, embasando o mito do criacionismo, onde Deus teria criado o mundo em 7 dias. No Gênesis, no entanto, consta o mito da criação mais famoso, onde Deus teria moldado a partir do barro o primeiro homem chamado Adão, e posteriormente de sua costela criou Eva. A história de Adão e Eva simbolicamente explica a origem dos povos a partir da visão judaica, e foi aceita a partir de adaptações nas religiões cristãs e islâmicas. Enfim, o mito da criação em diversas culturas expõe as perspectivas delas em relação ao surgimento da existência. Nota-se que tudo é guiado pelo modo de vida que levavam ao longo do tempo e como percebem o mundo. Não se afirma o que é certo ou errado, já que se tratam de representações pessoais de como tudo surgiu. Mas, de modo geral, é interessante acompanhar como cada povo se manifesta em relação a esse processo. Isso porque acabamos penetrando a composição cultural de civilizações tão antigas quanto o próprio questionamento. É uma aula de história mexendo com o fascínio e a sede de conhecimento humano. Vocês perceberam algo comum entre as 3 culturas diferentes? As 3 aparecem o barro como material originário da formação dos seres humanos. A ciência entende que os primeiros seres surgiram na terra, ocorreu no mar, aliás, nas terras submersas, terra e água, que é barro também. Dali surgiu criaturas unicelulares, como os plânctons, o que originou todo o processo de evolução. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Então, pessoal, não se esqueça de entrar no canal, tá? Entra lá no canal do professor, dá um like, mostra lá, olha, muito legal a sua animação sobre a criação. Nós viemos aqui por indicação do professor. Clica no link que o professor vai deixar aí, dá o like e deixa um comentário para que o professor compartilhe ainda mais atividades desse tipo com a gente, beleza? Então agora vamos para nossas atividades. Muito bem, pessoal, na atividade número 1, nós vamos responder da seguinte maneira, ó. De acordo com o texto, o que são mitos de origem? O que são os mitos de origem? Na atividade número 2, você já escutou alguma história ou algum mito que explicasse a origem da vida, do mundo, dos animais? Quem contou essa história para você? Do que falava essa história? A atividade 3 é uma pergunta pessoal, então
capriche na sua resposta. Para você, como o mundo foi criado? Pessoal, como o professor tem um compromisso com vocês, com a verdade, então eu gostaria que vocês não levassem muito em conta essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Porque agora o professor vai falar para vocês sobre a mitologia do povo Tupinambá. São indígenas brasileiros, mas aquela ilustração ali não é brasileira, ela é de indígenas, mas indígenas de outra região, tá? Mais da região norte, tá? Então, como o povo Tupinambá é um povo que deixou pouquíssimos registros e era um povo guerreiro, então quero que vocês perdoem a ilustração que está na nossa apostila e desconsiderem um pouquinho essa imagem, tá bom? Vamos ao trabalho? As diversas religiões explicam de diferentes maneiras o surgimento do mundo e de tudo o que existe nele, inclusive a vida humana. Vamos conhecer um mito indígena que conta como surgiu o mundo. O mito do povo Tupinambá. Monan criou o céu, a terra, os pássaros e todos os animais. Antes não havia mar, que surgiu depois, formado por Amaná Tupã, o Senhor das Nuvens. Os homens habitavam a terra, vivendo do que ela produzia, regada pelas águas dos céus. Com o tempo, passaram a viver desordenadamente, segundo seus desejos, esquecendo-se de Monan e de tudo o que lhes ensinara. Nesse tempo, Monan vivia entre os homens e os tinham como filhos. Contudo, Monan, vendo a ingratidão e a maldade dos homens, apesar do seu amor, inicialmente os abandonou, e também a terra. Depois, lhes mandou Tatá, o fogo, que queimou e destruiu tudo. O incêndio foi tão intenso que algumas partes da superfície se levantaram, enquanto outras foram rebaixadas. Desta forma, surgiram as montanhas. Deste grande incêndio se salvou apenas uma pessoa, Irim Magé, porque foi levado para a terra de Monan. Depois dessa catástrofe, Irim Magé dirigiu-se a Monan e, com lágrimas, o questionou: Você, meu pai, deseja acabar também com o céu? De que me serve viver sem alguém semelhante a mim? Monan, cheio de compaixão e arrependimento do que fizera por causa da maldade dos homens, mandou uma forte chuva que começou a apagar o incêndio. Como as águas não tinham mais para onde correr, foram represadas, formando um grande lago chamado Paraná, que hoje é o mar. Suas águas até hoje são salgadas, graças às cinzas desse incêndio que, com elas, se misturaram. Legal essa mitologia, não é? Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó. Depois de ler o texto acima, encontre no caça-palavras as palavras para completar as frases. Então, olha só. Antes de ir lá nos caça-palavras e tentar completar, volte e faça você mesmo uma leitura do texto. Não fica só com a leitura do professor, hein? Depois, no caça-palavras, você vai completar as frases da letra A, ó. Monan vendo a não sei o que e a maldade dos, tem que procurar, os abandonou. Observa no texto e na cruzadinha para completar a frase, certo? Letra B. Monan enviou o fogo que e tudo. Então, observa de novo na cruzadinha, leia mais uma vez o texto para conseguir completar, tá certo? Letra C. O incêndio fez surgir as... Complete, encontrando na cruzadinha. Letra D. Para acabar com o... Monan mandou uma forte
complete com o que você encontrar no caça-palavras. O professor falou cruzadinha, né? Eita, errei de novo. Então, pessoal, presta bastante atenção, complete a nossa caça-palavras aqui no quadro. Para conseguir completar as frases, você vai ter que procurar aqui, beleza? Com isso, nós encerramos a atividade de hoje na atividade de ensino religioso. Não se esqueça de registrar as atividades, enviar a foto para o professor, faça a sua xilogravura, faça direitinho, complete, procure as palavras aqui no nosso caça-palavras, registre em foto, responda a sua chamada e envie para o professor. Um abraço e até segunda-feira. Eu voltarei.